Alô pessoal, mais um vídeo no canal, de vídeo com informações do Flamengo e tem time mineiro, vou falar o nome logo, o Atlético Mineiro está querendo tirar um atacante do Flamengo, mas já adianta, hein? Outro spoiler para vocês, vai ficar apenas querendo. A gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Tem também, galera, Vinha, o lateral esquerdo que pertence ao Flamengo, está emprestado ao River Plate. River Plate numa crise danada e andam dizendo por aí que o jogador pode ser devolvido ao Flamengo. Isso é verdade? Eu fui apurar com todos os lados, Flamengo, empresário, jogador e River Plate. E eu vou trazer para vocês aqui o que esses três lados disseram. E tem também o uniforme do Flamengo definido para o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Muitos não vão gostar. E tem também a arbitragem para esse jogo. E repito, muitos não vão gostar. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas vamos para as informações, galera? Vamos lá. Eu vou começar falando sobre a arbitragem para o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. O jogo está marcado na próxima quinta-feira, dia 19. Lembrando que o jogo de ida é na Argentina, o jogo de volta no Maracanã. E a arbitragem para esse duelo ela foi definida. E muitos não gostaram, não. O árbitro principal, o que vai ser o dono do apito, é o Alex Herrera, da Venezuela, e dizem que esse cara picota o jogo demais. Dizem não, a gente já conhece o histórico dele, todas as vezes que ele apita jogos do Flamengo, a gente repara bastante nisso, o que prejudica o próprio Flamengo, porque o Flamengo tem um jogo mais dinâmico do que o Lanús, time argentino. Mas já foi definido, não tem mais volta, a Conmebol já divulgou nas redes sociais. E o que eu apurei também, os uniformes foram definidos para esse jogo da Recopa Sul-Americana. O Flamengo vai jogar todo de branco, tá? Os jogadores de linha todo de branco e o goleiro vai jogar com uniforme azul. Eu sei que muitos não gostam que o Flamengo jogue dessa maneira, todo de branco. Alguns não acham que o Flamengo sempre joga mal, jogando de branco, mas enfim, eu acho que isso deixa apenas para o lado da superstição, porque teoricamente o Flamengo já conquistou o título jogando de branco também, então uma coisa não tem nada a ver com a outra, por isso que eu falo que alguns não vão gostar, mas está definido também pela Conmebol. Vamos falar agora de mercado da bola. Vou começar falando de um jogador que pertence ao Flamengo, está emprestado ao River Plate, que é o Matias Vinha, lateral esquerdo. E o River Plate está numa crise danada, o próprio Matias Vinha foi barrado pelo técnico Marcelo Galhardo, ficou na reserva, muita gente já dizendo, informando que o jogador pode ser devolvido ao Flamengo a qualquer momento, e em cima disso eu fui apurar. Primeiro, procurei os empresários do atleta, negaram, falaram, não tem chance disso. Se vai jogar ou não no River Plate, não se sabe, até porque ele não foi contratado pelo River Plate com cláusula de obrigação para o jogador ser titular. Isso não existe. Depende da escolha do treinador. Procurei o Flamengo. O Flamengo negou, falou que não tem isso em contrato, que o Flamengo não é obrigado a receber o Matias Vinha de volta se o River Plate quiser devolver o jogador. E lá no Flamengo, inclusive, me deram o exemplo do Carlinhos, atacante, que na época foi emprestado ao Vitória, o Vitória queria devolver, o Flamengo, não queremos. Vocês pegaram, agora é com vocês. Nós só aceitamos o retorno se tiver um outro clube para ele ser emprestado e que a gente aceite emprestar. E que a gente ache melhor emprestar para esse outro clube. E foi isso que me relataram no Flamengo também, tá? Sobre Matias Vinha. O Flamengo não é obrigado a receber o jogador de volta, a não ser que o empresário busque uma nova proposta de empréstimo, e aí o Flamengo tem que avaliar se vale a pena emprestar para esse outro clube ou não. Mas os empresários também negaram, disseram que o jogador vai ficar lá no River Plate. Procurei também a diretoria do River Plate e me disseram, não, a gente não tem nenhuma intenção em devolver o Matias Vinha ao Flamengo, isso não procede. Então eu ouvi os três lados falando a mesma coisa, e o Matias Vinha vai seguir lá no River Plate. Lembrando que ele tem cláusula, porque eu recebi a mensagem aqui, achei que fosse uma informação, mas não. Ele tem cláusula de obrigação de compra se ele jogar pelo menos 50% das partidas durante esse empréstimo
ao River Plate, uma cláusula considerada baixa, muita gente reclamou, mas o Flamengo entendeu que seria um bom negócio, vida que segue, então o Matias Vinha continua no Flamengo. Agora vamos falar de Luiz Araújo, que está na mira do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem interesse. O Flamengo vai liberar? Não. Vamos contextualizar essa história. Hoje saiu na imprensa mineira que o Atlético Mineiro tinha negociações avançadas para contratar o Luiz Araújo até a demissão de Jorge Sampaoli, porque era um pedido de Jorge Sampaoli, que os empresários do Jorge Sampaoli estavam em tratativas avançadas com o Flamengo. Procurei o Flamengo e me relataram, nem proposta fizeram. O que fizeram foi uma consulta através dos empresários do atleta sobre uma possibilidade de fazer negócio com o Atlético Mineiro. E nós dissemos, não queremos negociar o Luiz Araújo. Luiz Araújo é peça importante. Procurei pessoas do Atlético Mineiro, me confirmaram interesse. Falaram em tratativas com os empresários do atleta. Procurei os empresários do atleta, não quiseram falar sobre o assunto. Tudo bem, eu fiz meu papel. Procurei e me coloquei à disposição. No Flamengo, nos bastidores, o entendimento é o seguinte, os empresários, entre aspas, estão forçando uma barra para valorizar o jogador, tendo em vista que o jogador não está recebendo muitos minutos e, de repente, eles querem forçar uma barra para valorizar esse atleta e entender qual seria a resposta da torcida em rede social para saber se teria uma pressão ou não para o jogador ser liberado ou não. Fato é que o Flamengo não vai vender Luiz Araújo, muito menos para o Atlético Mineiro, porque é um clube que, teoricamente, é rival do Flamengo em briga por títulos. Mas o Flamengo emprestou o Alan de graça para o Corinthians e o Corinthians briga por títulos com o Flamengo. É verdade, mas no caso do Alan, uma outra história. Ele não estava nos planos do Felipe Luiz. Ele não era um jogador utilizado por Felipe Luiz. E era um jogador extremamente caro para a folha salarial do Flamengo. No caso do Luiz Araújo, ele é um jogador que está nos planos do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz deseja utilizar. Mas ele não vem jogando. Pois é, porque ele estava lesionado e ele vem treinando normalmente e a tendência é que seja relacionado para domingo, para pegar o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Vocês entenderam a diferença? E me responderam aqui agora que o Atlético Mineiro estava interessado em pagar 7 milhões de euros mais bônus. Gente, essa proposta é ridícula. O Luiz Araújo vale muito mais do que esse valor que supostamente o Atlético Mineiro toparia pagar ao Flamengo para ter Luiz Araújo. E com todo respeito, o Atlético Mineiro está cheio de problemas no ponto de vista financeiro. Se quiser tirar jogador do Flamengo, vem forte. Agora, 7 milhões de euros por Luiz Araújo, o Flamengo vai rir e não vai vender. O Flamengo é um clube que não precisa fazer receita com venda de jogadores. O Flamengo é um clube que hoje pode sentar à mesa e falar assim, não vamos vender. Por mais que o Luiz Araújo queira ir, o que não é o caso, pelo menos até o momento, a diretoria não foi comunicada disso, o Flamengo não vai vender o Luiz Araújo por só 7 milhões de euros. Entenderam? É isso. E o Atlético Mineiro está numa crise danada nos bastidores, acabaram de demitir Sampaoli. Eu não vejo motivos, se eu fosse o jogador, não vejo motivos para brigar para sair do Flamengo e ir para o Atlético Mineiro, sendo que ele nem sabe quem vai ser o novo treinador do Atlético Mineiro. E se ele for para lá, o novo treinador não quiser utilizá-lo. Então, galera, repito, Luiz Araújo não sai do Flamengo para ir para o Atlético Mineiro. Valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! A falarmos do Flamengo. Flamengo que está deixando muita gente que torce contra o rubro-negro de cabelo em pé. Os rivais estão ficando de cabelo em pé. Vídeo que muitos estão de cabelo em pé com o momento do Flamengo. Sabe por quê, torcedor rubro-negro? Eu vou trazer a verdade aqui para vocês. O momento do Flamengo é tão bom que está assustando a muita gente. E essa galera toda que está ficando assustada, e até mesmo de cabelo em pé, mesmo quem não tem cabelo vai passar a ter depois dessa minha dica da manual, tá deixando você, torcedor, ser influenciado. Porque eu tô vendo muita gente, não só na imprensa, usando o momento ruim do Flamengo nesse início de temporada, que é um momento ruim. O momento não é bom, o Flamengo tá jogando mal, venceu o Vitória jogando mal, concordo com isso tudo. Mas o Flamengo ganhou no Campeonato Brasileiro. O importante no Campeonato Brasileiro é você vencer
O campeão é quem tem mais pontos. Se o Flamengo for campeão em 2026, você, torcedor rubro-negro, vai ficar lembrando que lá no começo da competição o Flamengo ganhou do Vitória, mas ganhou jogando mal? Não! Se o Flamengo for campeão, você vai comemorar. E se o Flamengo não for campeão da competição, sabe o que vai acontecer? Você vai lembrar do jogo que o Flamengo jogou bem e não venceu. E vai ficar assim, se remoendo. Meu Deus, o Flamengo jogou bem aquele jogo, poderia ter vencido. Torcedor rubro-negro, vocês estão caindo na armadilha de muita gente que quer tumultuar o Flamengo, ponto. A verdade é essa. Ah, mas o Lucas Paquetá não está rendendo. Será que é contratação? Gente, o Lucas Paquetá acabou de chegar. Ah, mas o Jorginho, quando chegou no meio do ano passado, chegou super bem. O Jorginho chegou em um Flamengo já preparado, já pronto. Ele apenas teve só o trabalho, eu falo só entre aspas, de se encaixar num contexto que já estava pronto. O Lucas Paquetá não. O time não está pronto, em nenhum sentido. Físico, técnico e tático. Os jogadores são praticamente os mesmos, concordo. Mas estamos falando de uma temporada que é nova para todo mundo. É nova para mim, é nova para você e é nova para os jogadores, para o técnico Felipe Luiz, é nova para todo mundo. Na boa mesmo, o Flamengo vai brigar por título com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras começou a temporada bem? Não. Tudo bem, tem outros times que estão performando bem, o próprio Fluminense no futebol carioca. Onde eu quero chegar, torcedor? Não caia na armadilha que estão preparando para o Flamengo, para tumultuar o Flamengo. É a minha visão. Essa cobrança de uma maneira exagerada para um futebol bonito, sendo que o Flamengo tem um mês da reapresentação pós-férias. O Flamengo se reapresentou no dia 12 de janeiro. Mudou o planejamento. A gente pode discutir se foi certo ou errado, mudar o planejamento, tem vários outros debates. Agora, ficar criticando, o torcedor ele não desfruta mais da vitória do Flamengo. Vocês já repararam nisso? O Flamengo vence e é só crítica, 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 crítica. O Flamengo perde, aí é crítica, crítica, crítica. Até na vitória vai ser assim? Gente, o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, passa por momentos ruins dentro de campo. O Real Madrid também demite treinador. O Real Madrid demitiu um treinador recentemente, o Xabi Alonso. O Real Madrid também tem momentos ruins dentro de campo. O Real Madrid. O Bayern de Munique, já que estão falando aí que o Flamengo será o Bayern de Munique no futebol brasileiro, e eu tenho a sua opinião, mas eu tenho a minha opinião, porém eu sei controlar, sei botar na ponta do lápis, sei balancear. É óbvio que tem que criticar. Agora, não é terra arrasada. Agora o Felipe Luiz não é estagiário por conta disso. Sabe o que parece? Que os caras que são contra Felipe Luiz ficam torcendo contra para dizer assim, tá vendo? Eu avisei. Tá vendo? Ele não é isso tudo. Tá vendo? Ele é apenas um estagiário. Que estagiário, hein? Esse estagiário da sua empresa ia voar, né, torcedor? O cara foi campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro jogando muita bola. Muita bola. Então, assim, quem sou eu para dizer o que você deve ou não pensar? Eu tenho a minha opinião. E a minha opinião é, muitos torcedores estão caindo na armadilha de muita gente que não quer ver o Flamengo tão bem como o Flamengo está, dentro e fora de campo. O Flamengo tem uma receita de bilhão. O Flamengo é conhecido mundialmente. O Flamengo tem um presidente que está dando entrevista para a imprensa espanhola para falar do momento do Flamengo. O Flamengo chamou a atenção do mundo fazendo uma contratação de 42 milhões de euros. De euros. Quase 300 milhões de reais, a contratação mais cara do futebol brasileiro. O Flamengo tem a maior média de públicos. Não só no brasileiro, no futebol brasileiro em 2024 e provavelmente vai ter também em 2025. Desculpa, provavelmente vai ter em 2026. O momento do Flamengo assusta muita gente. E quem está ficando assustado está preparando armadilhas e muitos torcedores estão caindo. Porque se você entra na rede social depois de uma vitória do Flamengo, parece que o Flamengo tomou uma goleada. Nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Eu tenho meu ponto de vista, como jornalista e como torcedor. Se você quiser seguir esse seu ponto de vista de só criticar, criticar,
criticar? Tudo bem, tudo bem. Agora, tem que ser justo. É começo de temporada, eu vou sempre ressaltar isso. E uma temporada totalmente atípica, ou melhor, uma temporada nova daqui para frente. O Campeonato Brasileiro começando junto com outras competições. Ah, o Flamengo perdeu a Supercopa para o Corinthians. Nossa, meu Deus, hein? Fim do mundo agora. Fim do mundo. O mais importante vai ser agora. Recopa Sul-Americana diante do Lanús. Primeiro jogo é quinta-feira, dia 19. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão. E vocês, o que vocês acham? Vocês têm dois caminhos. Ou torcem a favor e fazem críticas justas, ou entram nessa armadilha de ficar colocando crise onde não tem. Onde não tem. E não tem mesmo. Não tem mesmo. Todo mundo sabe que o Flamengo precisa melhorar dentro de campo. O Felipe Luiz sabe disso. A diretoria sabe disso. Todo mundo sabe. O primeiro passo já foi dado. É reconhecer o que precisa evoluir. Eu vejo treinador aí que a equipe joga muito mal e chega na entrevista coletiva e fala, não, tá tudo bem. Bom, aí é cada um com seu pensamento. Então, torcedor rubro-negro, eu vou fazer um questionamento para você. Vai seguir essa linha de arrumar crise onde não tem? Ou vai fazer crítica justa e apoiar o time num momento que não é dos melhores, desde a chegada do Felipe Luiz? Você tem dois caminhos. Eu já escolhi o meu. E você? Qual vai escolher? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui!